A paz do Senhor, quem vos fala é a irmã em Cristo Elaine. Venho trazendo mais uma palavra de edificação, mas hoje eu quero testemunhar uma visão que eu tive há mais ou menos 2 dias atrás. É um breve testemunho de uma visão que eu tive. Enquanto eu orava ao Senhor nas madrugadas, porque eu acho que o melhor horário para a gente entrar em comunhão com Deus é nas madrugadas. Por quê, irmã Elaine? Porque essa hora é a hora que as forças opostas se levantam. Então, aquele é um horário que aonde, enquanto os servos de Deus estão dormindo, os nossos adversários estão praticando a maldade e o que o Senhor reprova. Então, assim como os filhos das trevas, a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Por quê? Porque eles são mantidos por temor, mas nós que servimos a Deus somos mantidos por amor, e por amor a Deus nós devemos interceder, nós devemos entrar com propósito de oração pelo nosso povo e pela nossa nação. Então, é importante. O segredo da vitória é a comunhão e a vida de oração com Deus. Eu tenho uma vida de oração com Deus constante. Não é porque eu me sinto obrigada, mas é porque eu sinto a necessidade. Eu tenho essa necessidade. Então, servir a Deus não é uma obrigação, mas é uma necessidade. Amém? Deus seja louvado. Deus é bom, fiel e verdadeiro. Então, eu vou contar a visão que eu tive. Eu orei ao Senhor na madrugada e voltei a dormir. E no momento que eu voltei a dormir, eu comecei a ter um sonho. Era parecido mais com uma visão. Então eu comecei a ver uma balança enorme. Não sei se vocês já viram nos aeroportos aquelas balanças de pesar mala. Elas são parecidas com uma esteira. Só que aquelas esteira que pesa as malas nos aeroportos, elas são pequenas. E aquela que eu via na minha visão era grande, era tão grande que eu não poderia nem imaginar. Era uma esteira comprida, comprida, e ao mesmo tempo era como uma balança. E eu via embaixo daquela, eram duas esteiras, uma do lado da outra. Uma embaixo estava cheio de brasas de fogo. E a outra estava embaixo dela, estava cheia de um líquido que parecia um óleo, era um líquido preto e parecia um óleo. E naquele momento que eu olhava para aquele líquido preto, e eu podia ouvir a voz do Espírito Santo que falava no meu coração e me fazia compreender que aquele líquido era enxofre. Então, eu via em cima daquelas esteiras muitas pessoas sentadas naquela esteira. E aquela esteira começava a caminhar como se fosse uma escada volante. Ela começava a caminhar, caminhar. E o incrível é que cada pessoa que estava em cima daquela esteira, elas era pesada. Aleluia. Eu me emociono porque foi forte. Elas eram pesadas. E eu ouvi uma voz que me dizia: foste pesado. E não foi encontrado nada. Foste pesado e não foste encontrado nada. Ou seja, aquelas pessoas que tinham sido pesadas, as suas ações não pesavam nada. Era isso o que o Espírito Santo me fazia compreender naquela visão. Que as ações daquelas pessoas que estavam sendo pesadas naquela balança não pesava nada. E eu ali começava a entender que aquelas pessoas, o Senhor estava me mostrando que aquelas pessoas estavam sendo julgadas
pelas suas ações. Então eu começava a observar e eu via muitas pessoas em cima daquela esteira e de cada lado. E quando elas começavam a chegar a um certo ponto, elas eram lançadas em um túnel. E quando elas caíam dentro daquele túnel, elas começavam a se aprofundar em um abismo escuro. E eu também estava em cima daquela esteira. Eu também estava em cima daquela esteira. E no momento que eu estava em cima daquela esteira, com aquelas pessoas que estavam ali, quando aquela esteira começava a caminhar a um certo ponto, eu fui tirada daquela esteira. Aleluia. Eu fui tirada daquela esteira e eu fui posta do lado. E enquanto aquela esteira caminhava, eu observava. E eu caminhava junto, a lado com aquelas pessoas. Só que no momento que aquelas pessoas caíam naquele túnel e eram precipitadas em um abismo, eu também fui lançada. E ali o Espírito Santo falava comigo e me dizia assim: eu estou te permitindo você ver como será o julgamento. Eu estou permitindo você ver. E aqueles que estão em retidão diante do Senhor, ele será livrado do dia da aflição e da angústia. E aqueles povo, aquele monte de gente, era muita gente. Algumas caíam dentro de um precipício. Era um precipício, um túnel escuro. Elas eram lançadas como se fosse lançada em um tubúrio. E aí começava a cair. Quando elas caíam lá embaixo, era um abismo. E a outra esteira que estava com óleo, que era um líquido escuro que parecia óleo, que era o Espírito Santo me dizia que era enxofre, elas eram lançadas dentro de um lago de enxofre. Eram lançadas dentro de um lago e aquelas pessoas começavam a cair dentro daquela água e elas começavam a se debater dentro daquela água enxofre, uma água preta. E eu ficava aterrorizada porque eu via tudo aquilo. Mas o que chamava mais a minha atenção é que era muita gente. Eram muitas. E o que chamava mais a minha atenção ainda é que metade daquelas pessoas eram aquelas que se dizem ser cristão. Eram aquelas que se dizem servir a Deus. Eram aquelas que dizem viver uma vida em retidão diante de Deus, mas que na realidade não é assim. E o Espírito Santo me dizia assim, minha serva, aqueles que estão, os ímpios que estão lá fora, que não têm o conhecimento da minha palavra, ainda tem uma oportunidade e ainda tem uma chance para se arrepender. Mas aqueles que conhecem a minha palavra, aqueles que vivem e conhecem as minhas escrituras, aqueles que provaram da minha essência, aqueles que provaram do meu poder, da minha unção, e que vivem desconcertado diante de mim, não tem mais como se arrepender, porque eles não estão enganados, eles conhecem a verdade e eles estão caindo no abismo porque eles não querem viver em santificação, mas querem viver uma vida de qualquer maneira. Mas eu sou santo, e aqueles que vivem uma vida desconcertada diante de mim, não tem mais como eles ser perdoados.
porque eles estão caindo porque eles querem. E muitos deles estão caindo no lago, no abismo, no lago de enxofre, por desobediência. Eu estou emocionada porque é forte o que eu vi. É forte. Eu perguntava, Espírito Santo, mas o que significa isso? O que significa tudo isso? Ele disse, minha serva, os ímpios, aqueles que não têm conhecimento de minha palavra, aqueles que ainda não conhecem a minha verdade, ainda têm uma oportunidade. Mas aqueles que dizem ser meus servos, aqueles que dizem ser cristão e servir a Deus e que vivem segundo a sua vontade, as suas cobiças, as suas lascívias, de qualquer maneira diante de mim, para eles não tem mais oportunidade, porque eles conhecem a verdade e eles estão caindo no abismo. E são muitos que estão caindo no abismo. Aleluia. Deus é fiel e verdadeiro. Eu estou trazendo essa palavra para que viemos nos despertar, e viver uma vida em retidão diante de Deus. Porque não adianta nada dizer eu sirvo ao Senhor e no íntimo você vive uma vida de qualquer maneira. O Senhor é santo, Deus é soberano, Ele é límpido, Ele é puro. Em santificação devemos viver. Não é fácil, somos falhos, somos pecador, mas não há pecado maior do que o arrependimento. A chave da vitória é joelho no chão. Portais dos infernos foi aberto. Muitos portais foram abertos e o povo está brincando de servir a Deus, enquanto legiões e legiões estão sendo abatidas sobre a nossa nação. O povo está brincando de servir a Deus. Desperta, igreja, porque os ímpios não têm conhecimento da verdade de Deus, mas aqueles que se dizem servir o Senhor tem a chave da vitória na mão, se viver em retidão. Ele tem o conhecimento da palavra e só vai cair no abismo se quiser. Aleluia. Está entregue o que Deus me mandou. Deus me confiou essa palavra hoje para que eu entregasse. E hoje eu entrego o que Deus me confiou. Aleluia. Deus seja louvado.